Então, aqui no caso, prosseguindo na sequência de vídeos, em que eu vou contando a história do black metal a partir do meu ponto de vista, conforme as referências e informações que colho, que venho colhendo há algum tempo, a relação de ideias que venho estabelecendo, a formulação da minha hipótese, no caso aqui, a relação dos eventos que formam a história do black metal na Noruega com a, a narrativa do livro, né, do clássico da literatura universal, que é Os Demônios de Dostoiévski. Então, assim, pegando essas duas fontes ali que me pareceram bastante coincidentes, assim, cuja história parece coincidir em muitos pontos, no caso, Os Demônios, né, de Dostoiévski, e o livro Lord of Chaos, que na verdade é um livro de história, né? Conta a história. Ele foi escrito alguns anos depois daquela explosão, né, de violência, né, e vamos dizer assim, de agitação revolucionária que ocorreu ali, né, em algumas regiões da Noruega. Sempre lembrando que o Eystein Arset, que liderou, né, esse movimento ali, também líder da banda Black Metal Mayhem, ele era um cara muito ligado ao comunismo, né, tanto ideologicamente quanto institucionalmente, porque afinal de contas ele fez parte do grupo lá, o Hedendang, né, que é o Juventude Vermelha Noruega, um grupo de comunista, né, grupo de esquerda radical. Então, dado que no meu entender há um certo emparelhamento de eventos, né, assim, os eventos da, da história ligados ao black metal ali, as bandas de black metal e o que é narrado no livro de Dostoiévski, eu consegui mais ou menos estabelecer também, a partir do meu ponto de vista, pelo menos dois personagens do livro cujo caráter me parece ter uma identidade muito próxima com a identidade de duas figuras centrais ali, duas figuras que são na verdade centrais ali na história do black metal, que é esse próprio Eystein Set e o Pel, né, Per Orlin, né, assim, Dead. Então, no caso, você tem dois personagens ali também centrais no romance de Dostoiévski, que é o Verkovensky, Piotr Verkovensky, filho, no caso, né, que é um tipo revolucionário, covarde, criminoso, que lidera todo o grupo de socialistas ali, né, de jovens militantes revolucionários. E é um cara bastante radical, um cara bastante destemido e disposto a tudo para chegar onde quer. E o Dead, no meu entender também, do meu ponto de vista, ele tem uma relação muito próxima com um personagem, né, central no livro Os Demônios de Dostoiévski, que é o Kirillov. Né? O Kirillov, vamos dizer assim, o nome completo do Kirillov é Alexei Nilitch Kirillov. No caso aqui, é um jovem engenheiro intensamente comprometido com o movimento ali socialista, liderado pelo Verkovensky, e é um cara que tem, exatamente como o Dead tem, uma certa obsessão pela morte. No caso, tem planos de cometer suicídio. A ideia dele, do Kirillov, né, desse personagem. Bom, primeiro deixar claro aqui que Dostoiévski é considerado um dos maiores escritores da humanidade. Os personagens de Dostoiévski, conforme a análise de centenas e centenas de críticos literários e até filósofos, os personagens de Dostoiévski eles têm uma densidade real. Né? Eles de fato expressam ou refletem caráteres reais de pessoas. Toda a literatura clássica faz isso, mas o Dostoiévski faz isso com mais profundidade. Você lê um Balzac, um Proust,
né? Flaubert, Jacob Wasserman, Joseph Conrad, enfim, tudo, Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, essa, todos eles expressam caráteres de pessoas, refletem, né, nas suas obras, caráteres reais, consciências reais de pessoas e possibilidades de vida reais. E o Dostoiévski sabe fazer isso de uma maestria. E isso é possível. E isso é fácil perceber isso quando, no caso aqui, eu fuçando e pesquisando, fui, né, lendo ali entrevistas do Dead, né, do Pelle, pegando mais ou menos as informações que nos chegam, claro, sobre a trajetória da vida dele, a experiência de quase morte que ele teve, depois, mais tarde, né, se envolvendo intensamente com os grupos ali de black metal, né, aquela new wave ali na Noruega, como essa obsessão tornou-se não só mais mórbida, mais intensa, mas também levando em conta que esse movimento black metal ali começou a tomar um rumo bastante revolucionário, né, militante de certa forma, né, o Dead então se tornou uma peça ideal para eles, assim, para quem estava consciente do processo ali, no caso o Western Set, né, que até chegou a incentivar que o Dead fizesse isso, ele queria, era uma autopromoção, né, mas sem que ele, vamos dizer, fosse, vamos dizer assim, responsabilizado por qualquer coisa, por qualquer ato, né, radical da parte do Pele. E o Verkovensky, para salvar a sua própria pele e também intensificar as ações do movimento socialista ali também, ele incentivou muito o Kirillov a se suicidar para que ele pudesse assumir, no caso, o assassinato, uma carta, né, suicídio, pudesse assumir o assassinato de um membro do grupo, né, considerado, vamos dizer, um traidor, que é o Chatov, e que o Verkovensky mesmo assassina, mata ele. E para se safar e também ao mesmo tempo intensificar a ação militante, consegue convencer o Kirillov a assumir a responsabilidade. Então assim, e o Kirillov então ele tem uma filosofia de, vamos dizer, de desafiar a Deus, de incorrer na que seria na suprema transgressão, ou seja, proclamar, vamos dizer, vencer a Deus tirando a sua própria vida. Eu vou ler só alguns trechinhos aqui das palavras finais do Kirillov antes de se suicidar, para que, vamos dizer, talvez possam servir para elucidar mais o que eu quero explicar. Então aqui, o Kirillov falando. Eu não compreendo como é que um ateu, sabendo que Deus não existe, deixa de se matar imediatamente. Reconhecer a inexistência de Deus é ao mesmo tempo e reconhecer a inexistência de Deus e ao mesmo tempo não se compenetrar da própria divindade é uma estupidez, porque do contrário a única solução é o suicídio. E você vê que o Dead, ele se esvazia, né? Então essa proximidade do caráter do Pele, né, do Dead com o Kirillov me parece bem clara. Aqui, ó, vou ler aqui no caso um trecho de uma declaração do Dead agora, do Pele, né? Prefiro simplesmente ser o Dead. Não quero ter nada a ver com ninguém, nem nada a ver com nada. Quero simplesmente ser Dead, né, morto. E espero morrer logo. Maldito seja, não gosto de estar aqui. Ou seja, ele esvazia, né? Se esvazia de sentido, exatamente como o Kirillov está falando aqui. Só que o Kirillov ele dá um passo adiante no sentido de que ele quer desafiar. Quer ver? Tá. Serei eu que hei de matar-me para o começar e o provar. Ainda não sou Deus, senão malgrado meu, e sinto-me infeliz, porque sou obrigado a proclamar a minha própria vontade. O Dead proclama a sua própria vontade. Ali está bem claro a vontade dele. Não quero estar aqui. Né? Quero morrer logo.
todos os homens são infelizes, aqui o Kirillov. Todos os homens são infelizes, porque têm medo de proclamar a própria vontade. O homem, até agora, sempre foi um pobre infeliz, porque temia realizar a forma suprema de sua vontade. E só usava de sua vontade infantilmente, como um menino de escola. Sinto-me horrivelmente infeliz, porque tenho um medo horrível. O medo é a maldição do homem. Ou seja, daí, mas hei de proclamar a minha vontade. Ou seja, ele quer vencer o medo, o temor de Deus, e vencer a Deus, tirando sua própria vida. E o Dead, de certa forma, ele faz isso. Né, se você olhar bem. No caso, aqui claro, essa declaração do Kirillov nem acho que é bem autoexplicativa também no sentido filosófico. Né? Além de ser, né, além de ser uma declaração própria da filosofia teísta, ela está repleta de existencialismo e de niilismo, né? Ou seja, repleta de tudo que não presta. Né, que são filosofias bastante espúrias, né, bastante perigosas, na verdade. Ninguém deve seguir por esse caminho, né, da autodestruição. Né. Mas, assim, você vê assim que os dois, tanto o Kirillov quanto o Dead, têm uma obsessão pela morte. A morte, para eles, parece, no meu entender, significar uma libertação. Alguma coisa assim. Por exemplo, vou pegar e ler mais um trecho aqui de um escrito, uns versos do Dead, né, de música. Vou ler, ele está aqui em espanhol. Achei no site espanhol, então eu vou ler em espanhol, acho que para ficar mais tétrico, né? Si la muerte fuese una mujer, mis manos la tocarían hasta desgarrar su cuerpo. Mi corazón penetraría hasta lo más profundo de su ser, y mi alma se entregaría a ela agonizando. Hasta el último momento, mais que um desejo sexual, seria um maldito placer. Você vê que tem bastante a ver. Você vê que tanto o Dead como o Kirillov reconhece que a coisa ela é radical e ela é negativa, porque ambos estão desafiando Deus. Então você vê, no meu ponto de vista é isso. Né? Depois de algum tempo pesquisando, teve um tempo que eu parei porque eu tinha outros assuntos para estudar. Claro, eu sou um estudante, caminhando devagar, aprendendo as coisas. Mas ao longo do tempo fui percebendo essa relação que me parece clara e que, né, segundo a minha tese, coloca exatamente, vamos dizer, enquadra ali a história do black metal dentro do movimento revolucionário, em que as pessoas muitas vezes são manipuladas, seja por um, vamos dizer assim, um líder que explicitamente, né, vamos dizer assim, enuncia palavras de ordem, ou de um modo bastante velado, em que se tornam apenas peças, né, de um jogo, um laboratório, como o professor Lavo explicou muito bem. O professor Lavo fez uma palestra maravilhosa sobre o livro Os Demônios. Os Demônios. Então, até tem uma parte no mesmo livro Os Demônios, em que o Verkovensky e um outro líder dos militantes ali socialistas, que é o Stavrogin, estão conversando. E o Verkovensky fala para o Stavrogin o seguinte: um professor que zomba da imagem de Deus, né, e que estimula seus alunos a não acreditar mais, né, em divindade, está ao nosso lado. Um juiz que absolve um bandido está ao nosso lado. Ou seja, sempre há um meio direto e indireto de se manipular as coisas, né, porque o comunismo ele vai estendendo tentáculos e vai exercendo uma influência insensível. Né? Você pega manuais sérios sobre marxismo e leninismo e explicam isso. Claro, isso se intensificou com a questão da revolução cultural gramscista, mas já a ideia de se espalhar isso de modo insensível, de se espalhar o caos e ateísmo é próprio do comunismo.
e de, vamos dizer assim, de manipular pessoas e situações a longas distâncias também faz parte do esquema, né, comunista, de dominação, de totalização. E é claro, eu não tenho dúvida de que ali foi assim, já que você tem a ligação explícita do Eisenhower com o movimento revolucionário, né, ali, um movimento comunista, né, um partido comunista ali na Noruega, né, Juventude Vermelha. Então, assim, mais ou menos, por exemplo, vou pegar aqui a foto. Então, pegar aqui você tem o Dead, ou no caso, dentro da visão dos demônios, do livro dos demônios, o Kirillov. E aqui você tem o Eisenhower, ou, né, pegando ali no ponto de vista do livro dos demônios, o Vierkovensky, entendeu? Eu acho essa foto aqui bastante ilustrativa, né, porque são dois caras principais, né? Claro, eu vou fazer também um vídeo explicando sobre o caráter do Eisenhower e depois do Wagner, porque esses três aí, basicamente, são os caras que, vamos dizer assim, conseguiram sacudir as coisas ali. Agora vai sair o filme, né? Do Lord of Chaos. Mas, como eu disse, o Lord of Chaos é um livro de história, né? E o filme lá está contando a história deles. Claro, certamente o pessoal recolheu bastante informação, entrevista, né? Pediu permissão. A minha amiga aqui, a Marjorie, né, até agradecer a ela, né, me passou diversos links de trailers, né, alternativos do filme, e parece que ele parece estar bem fiel ao que o livro conta, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Parece que vai estrear em fevereiro. Não sei se o filme vai estrear aqui no Brasil, né? Até gostaria, mas assim, espero que eles contem a coisa tal como é e que não tentem não só romancear, mas tentar mas também que não coloquem essa situação como algo positivo, porque não é positivo, né? Não dá, por exemplo, não dá para nenhum jovem deve ter o Dead, né, ou o Euronymous, né, como ídolos, exemplos, espelhos, né, modelos de pessoas. Não dá, porque são pessoas que primeiro, não tiveram tempo de amadurecer, porque morreram cedo. E também estavam envolvidos, morreram, vamos dizer, no olho do furacão, no momento que a coisa estava bastante tensa, então eles estavam tomando só as piores decisões. Então, o meu sentido aqui, a minha intenção é essa, não só explicar a relação do movimento black metal com o movimento revolucionário, como também é, explicar que, por mais que o estilo de música black metal seja legal, seja interessante, eu gosto bastante, né? Você tem muita produção boa em termos de álbuns, ainda assim, em termos de ideologia, de filosofia, enfim, de uma cultura à parte ali, ele não vale a pena. Ele é uma coisa bastante negativa, bastante perigosa. Então, sempre deixar claro que não são modelos a ser seguidos, ok? Então, essa relação que eu estou fazendo aqui é uma relação provisória. Há mais informações para colher e, de repente, ver se é bem assim ou não é. Eu acredito que é, mas com o tempo. Vamos amadurecendo aqui o estudo, o entendimento e vamos, né, atualizando aqui os vídeos, ok? Era isso.